E ele chegou perto do defunto, perto do corpo, pegou um alfinete e tum, enfiou o alfinete no defunto. E quando ele enfiou o alfinete, ele olhou assim, aí parou de rir. Aí eu olhei e falei assim, parecia que ele estava dando um beliscão, né? Eu falei assim para ele. Aí eu vi o alfinete na mão dele, ele enfiou mais umas 3 vezes assim. Aí falou, ué, não pulou não. ele queria que todo mundo levasse um susto. Quando ele enfiasse, desse um pulo, alguma coisa assim, né? Tadinho, né? Assim, completamente sem entender o que estava acontecendo aí, a morte. Morte significa isso. Não tem mais condição de reagir, não tem mais interação com o meio ambiente, com outras personalidades. Está cortado, já foi. Então o que acontece? O morto espiritual, ele não tem interação com Deus. Ele escuta da palavra, mas a palavra não faz sentido para ele. Você pode estar louvando, alegre, feliz, se a pessoa está morta espiritualmente, não sente nada, nem entende a tua alegria, não entende a tua comunhão com Deus, está afastado. Então, quando nós estamos falando de morte espiritual, que era a condição que nós nos encontrávamos, era impossível que nós tivéssemos comunhão com Deus. Então, a rica misericórdia de Deus é que vai cobrir esse abismo para que a gente tenha uma oportunidade de, no momento em que a graça de Deus está manifestando, a gente então possa ter um vislumbre da graça de Deus, um vislumbre de vida, e pudermos falar assim, sim para Deus. A graça nos alcança, envolve, o ambiente todo fica um ambiente de graça e de misericórdia, e essa vida espiritual atinge até os mortos espirituais. E então, naquele momento ali, ele tem a condição espiritual em Deus de falar sim para Deus, ou de levantar a mão para Deus. Porque se não fosse isso, não faria efeito algum. Ora, essa unidade com Deus proporcionada pela vida foi ocasionada por Cristo. Porque Cristo, se identificando conosco, ele pôde compartilhar a vida dele conosco. E é isso que nos vivifica, que nos dá então uma salvação. 2 Coríntios 5, 21, por favor. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, o verso 21. Olha só. Aquele, está falando de Jesus Cristo. Porque o versículo anterior fala que nós, da parte de Cristo, que nos reconciliamos com Deus. Aí no 21 fala, aquele que não conheceu pecado, de fato Cristo não pecou, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então observa, ele agora se apresenta diante da humanidade, ele assume o lugar da humanidade, se identifica com a humanidade, e nele a justiça de Deus se manifesta. Aquilo que nós sofreríamos, a morte, o afastamento de Deus, Jesus aceita sofrer. Por isso que a morte dele foi daquele jeito. Ele aceita sofrer, ser desligado, ser afastado, para que nós pudéssemos estar unidos com Deus. Na encarnação, a divindade e a humanidade se unem numa só pessoa, porque Cristo tinha o poder de fazer isso. Pode seguir. Se Jesus não fosse um de nós, não fosse um humano, a humanidade não poderia ser unida à divindade. E não haveria salvação. Não seria possível a salvação. A validade da obra substitutiva assumiu o nosso lugar na morte. E a aplicabilidade disso, essa aplicação viável, correta, perfeita, não teria eficácia alguma. Se ele fosse uma espécie aí, como dizem a mitologia, se o tipo um semideus ou
um espírito evoluído, como dizem outras religiões, não teria efeito algum. Era necessário que um humano perfeito, sem pecado, assumisse diante de Deus o pagamento da sua própria vida pela vida dos seus iguais. Os irmãos estão entendendo? Então, quando a gente fala de Natal, a gente vê lá os sininhos e as bolinhas, o pisca-pisca. Tudo isso é bonito, os enfeites são bonitos. Mas, irmãos, o sentido do Natal é que o resgate da nossa salvação ocorreu no momento dessa identificação de Deus com o homem. Em Cristo, Deus faz coisas que ele não poderia fazer se não fosse humano. Deus não morre. Em Cristo, Deus morreu. Não é verdade? Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele não está lá na luz inacessível. Não pode ser tentado pelo mal. Mas em Cristo, houve a tentação. E a Bíblia diz então que ele se identifica conosco em tudo. Ele se identificou completamente com a humanidade, para que nós pudéssemos também, como ele se uniu com a humanidade, nós estivéssemos unidos com quem? Com a divindade. Então, em Cristo, a vida dele derramada, nós passamos então a ser unidos com a vida dele, e nós passamos a ser um com Deus. Quem pode dizer glória a Deus a isso?